Um sapateiro chamado Simon, que não tinha casa nem terra própria, vivia com a mulher e os filhos em uma choupana de camponês e ganhava a vida com seu trabalho. O trabalho era barato, mas o pão era caro, e o que ganhava, ele gastava com comida. O homem e sua esposa tinham apenas um casaco de lã de ovelha para usar no inverno, e mesmo assim estava rasgado em farrapos. Era o segundo ano que ele queria comprar lã de ovelha para fazer um casaco novo. Antes do inverno, Simon economizou um pouco de dinheiro, uma nota de 3 rublos. Estava guardada na caixinha de sua esposa, e ele ainda tinha a receber 5 rublos e 20 copeques, que os clientes da aldeia lhe deviam. Então, certa manhã, ele se preparou para ir ao centro da aldeia para comprar lã de ovelha. Vestiu por cima da camisa a jaqueta acolchoada de sua esposa e por cima desta vestiu o casaco. Colocou a nota de 3 rublos no bolso, cortou um graveto comprido para usar como cajado e saiu depois de tomar o café da manhã. Vou cobrar os 5 rublos que me devem, pensou ele. Juntar com os 3 que já tenho, e isso será suficiente para comprar lã para o casaco de inverno. Ele foi até o centro da aldeia e bateu na porta da cabana de um camponês. Mas o homem não estava em casa. A mulher do camponês prometeu que a dívida seria paga na semana seguinte, porque ela não tinha o dinheiro para pagar naquele dia. Então, Simon foi à casa de outro camponês que jurou que não tinha dinheiro e que pagaria somente 20 copeques que devia por um par de botas que Simon havia consertado. Simon então tentou comprar a lã a crédito, mas o vendedor não confiou nele. Traga seu dinheiro, disse o homem, e então poderá levar a lã. Sabemos bem como é ter de cobrar dívidas. Assim, tudo o que o sapateiro conseguiu foram os 20 copeques pelas botas que havia consertado e um par de botas de feltro que um camponês lhe deu para colocar solas de couro. Simon ficou desanimado. Gastou os 20 copeques em vodka e voltou para casa sem ter comprado a lã. De manhã cedo, ele tinha sentido frio, mas agora, depois de beber a vodka, sentia-se aquecido, mesmo sem um casaco de lã. Ele foi caminhando, batendo com o cajado na terra congelada, com uma das mãos e com a outra, balançando o par de botas, falando sozinho. Estou bem aquecido, falou ele, apesar de não ter um casaco de lã. Tomei uns bons goles e o álcool está correndo em minhas veias. Não preciso de lã de ovelha. Vou em frente e não me preocupo com nada. E esse tipo de homem que eu sou, que me importa? Posso viver sem lã de ovelha. Não preciso disso. Minha mulher ficará preocupada, tenho certeza. E, na verdade, é uma lástima. A pessoa trabalha o dia todo e não recebe o pagamento. Espere um pouco. Se ele não me der o dinheiro, vou arrancar a pele dele? Ah, se vou? Que história é essa? Ele me paga 20 copeques por vez? O que faço com 20 copeques? Bebo, ora. É apenas o que dá para fazer. Estou sem dinheiro, ele diz. Pode ser, mas e eu? Ele tem casa, tem gado, tudo. Eu não tenho nada. Ele tem plantação de milho. Eu preciso comprar cada grão. Aconteça o que acontecer, tenho que gastar 3 rublos por semana só com pão. Chego em casa, o pão acabou e tenho que arrumar mais 1,5 rublo. Então, ele que me pague o que deve é o mínimo. A esta altura, o sapateiro estava quase chegando ao santuário na curva da estrada. Olhando para cima, ele viu alguma coisa esbranquiçada atrás do santuário. A luz do dia estava esmaecendo e o sapateiro espiou, sem conseguir distinguir o que era. Não havia uma pedra branca aqui antes. Será um boi? Não parece um boi.
Tem cabeça de homem, mas é muito branco. E o que um homem estaria fazendo ali? Ele chegou mais perto para poder ver melhor. Para sua surpresa, era mesmo um homem vivo ou morto, sentado nu, imóvel, encostado no santuário. O terror tomou conta do sapateiro e ele pensou: alguém o matou, tirou suas roupas e o deixou ali. Se eu mexer nele, com certeza estarei encrencado. Então o sapateiro continuou andando. Foi pela frente do santuário de modo a não passar perto do homem. Depois que tinha caminhado certa distância, ele olhou para trás e viu que o homem já não estava encostado no santuário. Estava se movendo e parecia que olhava para ele. O sapateiro ficou ainda mais apavorado que antes e pensou: será que devo voltar ou devo seguir em frente? Se eu me aproximar dele, algo terrível pode acontecer. Como saber quem é esse sujeito? Não deve ter vindo aqui por um bom motivo. Se eu chegar perto dele, ele pode pular em cima de mim e me estrangular, e aí não terei como escapar. Ou senão, ele no mínimo me causaria um transtorno. Está nu, e eu não poderia dar a ele a única roupa que tenho. Que Deus me ajude a escapar. Então o sapateiro se apressou e se afastou do santuário, quando de repente sua consciência o atingiu e ele parou no meio do caminho. O que está fazendo, Simon? Perguntou para si mesmo. O homem pode estar passando muita necessidade e você finge que não vê e vai embora. Por acaso é tão rico que tenha medo de ladrões? Ah, Simon, que vergonha! Então ele deu meia volta e foi até o homem. Simon aproximou-se do desconhecido, olhou para ele e viu que era um rapaz jovem. Parecia estar em boa forma, não tinha nenhum ferimento. Estava apenas congelando e assustado, sentado ali, reclinado, sem olhar para Simon, como se estivesse fraco demais. Simon chegou mais perto e o homem pareceu acordar. Virou a cabeça, abriu os olhos e olhou para o rosto de Simon. Esse único olhar foi suficiente para Simon gostar do rapaz. Ele deixou as botas de feltro cair no chão, desamarrou a faixa, colocou-a sobre as botas e tirou o casaco. Não é hora de conversar, disse. Vamos, vista este casaco já. Simon segurou o homem pelos cotovelos e ajudou-o a levantar-se. Olhando para ele ali em pé, Simon viu que ele estava limpo e em boa condição física. As mãos e os pés eram bem torneados e sua fisionomia era boa e gentil. Simon colocou o casaco sobre os ombros do homem, mas este não conseguia encontrar as mangas. Simon guiou os braços dele e, depois de vestir o casaco, fechou-o e amarrou a faixa em volta da cintura do homem. Simon até tirou seu gorro rasgado e o colocou na cabeça do homem, mas sentiu frio na cabeça e pensou: eu sou careca e ele tem o cabelo comprido e ondulado. Então, colocou o gorro de volta em sua cabeça. Seria bom ele usar alguma coisa nos pés, pensou. Então, fez o homem se sentar e ajudou-o a calçar as botas de feltro, dizendo: pronto, amigo, agora mexa-se para se aquecer. Outras questões podem ser resolvidas depois. Consegue andar? O homem se levantou e olhou gentilmente para Simon, mas não disse uma palavra. Por que não fala? Perguntou Simon. Está muito frio para ficar aqui. Precisamos ir para casa. Pronto, segure o meu cajado. Se estiver se sentindo fraco, apoie-se nele. Agora vamos? O homem começou a andar e movia-se com facilidade, não ficava para trás. Conforme caminhavam, Simon perguntou: de onde você é? Não sou destes lados. Foi o que pensei. Conheço as pessoas das redondezas, mas como veio parar aqui no santuário? Não posso dizer. Alguém maltratou você? Ninguém me maltratou. Deus me castigou. Claro que Deus rege tudo. Mas mesmo assim, você precisa de comida e de abrigo. Aonde quer ir? Não faz diferença para mim.
Simon estava atônito. O homem não parecia um bandido, falava com gentileza, mas não dizia nada sobre si mesmo. Simon pensou: quem sabe o que pode ter acontecido? E disse para o estranho: bem, então venha comigo para a minha casa e pelo menos se aqueça um pouco. Simon caminhou para casa e o homem o acompanhou. O vento tinha aumentado e Simon sentiu frio sob a camisa. O efeito da bebida estava passando e ele começava a sentir o frio intenso no ar. Prosseguiu fungando e, enrolando a jaqueta da esposa à sua volta, pensou: e agora? Fui em busca de lã de ovelha para um casaco e volto para casa com um agasalho a menos. E o que é pior, trazendo um homem nu comigo. Matriona não vai gostar. Ao pensar na esposa, ele se sentiu triste, mas, quando olhou para o estranho e se lembrou de como o rapaz tinha olhado para ele no santuário, seu coração ficou contente. A esposa de Simon estava adiantada naquele dia. Estava com tudo pronto, tinha cortado lenha, pegado água, alimentado as crianças. Ela mesma havia comido também e agora estava sentada, pensando quando deveria fazer pão. Hoje ou amanhã? Ainda tinha um bom pedaço sobrando. Se Simon tiver almoçado na cidade, pensou, e não quiser comer muito no jantar, o pão vai durar mais um dia. Ela calculou o peso do pão na mão, várias vezes, e pensou: não vou fazer mais pão hoje. Só temos farinha para assar mais um lote. Vamos dar um jeito de fazer este durar até sexta-feira. Matriona colocou o pão de lado e sentou-se à mesa para remendar a camisa do marido. Enquanto costurava, pensava como o marido iria comprar lã para o casaco de inverno. Espero que o negociante de lãs não tente enganá-lo. Meu bom homem é uma pessoa simples, não engana ninguém, mas qualquer criança pode lhe passar a perna facilmente. 8 rublos é muito dinheiro. Ele deve conseguir um bom casaco por esse preço. Não lã curtida, mas mesmo assim um casaco de inverno de boa qualidade. Foi difícil passar o último inverno sem um casaco quentinho. Não pude descer até o rio, nem ir a parte alguma. Quando ele saía, vestia tudo o que tínhamos, e não sobrava nada para mim. Ele não saiu muito cedo hoje, mas mesmo assim está demorando. Já deveria ter voltado. Só espero que não esteja na farra. No instante em que Matriona pensava nisso, ouviu o som de passos na soleira da porta e alguém entrou. Ela espetou a agulha em sua costura e saiu para o corredor. Ali estavam 2 homens, Simon e um homem que ela não conhecia, sem gorro e usando botas de feltro. Matriona notou na mesma hora que o marido cheirava a álcool. Pronto, veja só, ele andou bebendo, pensou ela. E quando viu que ele estava sem o casaco, só com sua jaqueta, e que não trazia nenhum embrulho ou pacote, que só ficava ali em silêncio, parecendo envergonhado, o coração dela quase se partiu de frustração. Ele gastou o dinheiro com bebida, pensou. Foi para a farra com um sujeito imprestável e ainda por cima o trouxe para casa. Matriona os deixou passar e viu que o homem desconhecido era um rapaz jovem e esguio e que estava usando o casaco de seu marido. Não tinha nada por baixo do casaco e não usava gorro. Assim que entrou, ele parou, sem se mexer nem levantar os olhos, e Matriona pensou: deve ser um homem mau, está com medo. Matriona franziu a testa e ficou parada ao lado do forno, esperando ver o que aqueles 2 iriam fazer. Simon tirou o gorro e sentou-se no banco, como se tudo estivesse normal. Matriona, se o jantar estiver pronto, vamos comer. Matriona murmurou alguma coisa para si mesma e não se moveu. Permaneceu onde estava, ao lado do forno.
Olhou primeiro para um, depois para o outro e balançou a cabeça. Simon percebeu que a esposa estava irritada, mas tentava disfarçar. Fingindo não notar nada, segurou o desconhecido pelo braço. Sente-se, amigo, falou ele, e vamos comer alguma coisa. O homem se sentou no banco. Não cozinhou nada para nós? Perguntou Simon. A raiva de Matriona transbordou. Eu cozinhei, mas não para vocês. Parece que você bebeu seu juízo. Saiu daqui para comprar lã de ovelha e voltou sem a lã, sem o casaco que estava usando, e ainda trouxe um vagabundo nu com você. Não tenho comida para bêbados como vocês. Já chega, Matriona. Não fique falando sem saber. É melhor você primeiro perguntar que tipo de... E você vai me dizer o que fez com o dinheiro? Simon enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou a nota de 3 rublos e a desdobrou. O dinheiro está aqui. Trifonof não pagou, mas prometeu pagar em breve. Matriona ficou ainda mais zangada. Ele não havia comprado a lã de ovelha, mas vestira seu casaco em um sujeito nu, e ainda por cima o trouxera para a casa deles. Ela pegou o dinheiro de cima da mesa, para depois guardar em segurança, e disse: Não tenho jantar para esse moço. Não podemos alimentar todos os bêbados pelados do mundo. Matriona, calma. Antes escute o que tenho a dizer. Muita sabedoria hei de escutar da boca de um tolo bêbado. Eu estava certa em não querer me casar com você. A roupa de cama que minha mãe me deu, você bebeu. E agora foi comprar lã, e bebeu a lã também. Simon tentou explicar à esposa que havia gastado somente 20 copeques. Tentou contar como havia encontrado o homem, mas Matriona não o deixava falar. Ficou só se queixando e lembrando de coisas que tinham acontecido 10 anos antes. Matriona falou e falou, e por fim avançou para Simon e o segurou pela manga da jaqueta. Devolva a minha jaqueta! É a única que tenho, e você é quem usa. Dê-me aqui, seu cão sarnento, e que o diabo o carregue.